Boa noite, saudamos os nossos telespectadores. Bem-vindos ao trabalho desta noite, um dia especial, 18 de abril, quando comemoramos 157 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Bem-vindos, vamos iniciar a nossa reunião. Página 31. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter aqui, meu Jesus, sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar nesta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar nesta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter aqui, meu Jesus, sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. É orgulho que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter aqui, meu Jesus, sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vejas atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus, sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Senhor Jesus, te pedimos
que nos assistas esta noite através dos teus mensageiros, que possam eles incentivar-nos ao trabalho, mas nesta oportunidade à meditação, à reflexão sobre os porquês da vida, sobre as leis que comandam o universo, para forma a podermos aceitar as agruras do caminho, as dificuldades da jornada, as dores, que são sempre o remédio justo e certo para o despertar para novas etapas de evolução. Se é connosco, Senhor, nos abençoa os trabalhos que vão agora prosseguir. Página 32.
estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Um dia Jesus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefagável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem soberbamente: dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, faceis ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis amículos não elevam continentes? Começou a nossa cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra modernos, São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. É um texto de Fenelon, do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem é uma mensagem de 1855, 56, 57, como aliás, 58, como aliás são quase todas as mensagens colocadas na codificação, seja no Livro dos Espíritos, seja no Evangelho segundo o Espiritismo. E isto tem como base toda a evolução histórica. A Terra, nesta época, em que Kardec codificou as leis que regem o universo, a Terra estava num mundo de expiação e provas. Embora os Espíritos digam que tudo começa no início, e o início é o mundo primitivo,
que é o primeiro patamar da escala evolutiva. Quando nós vamos analisar o Antigo Testamento e perde-se na noite dos tempos aquilo que vem sendo referenciado, e muita coisa não vem referenciado porque não passou à história, mas tanto quanto se sabe da Bíblia, dos vários livros que compõem o Antigo Testamento, as notícias principais referem-se ao tempo de Abraão, Isaque e Jacó. É, por assim dizer, muito difuso aquilo que os profetas escreviam, mas dá para entender algumas coisas e tirar ilações com tudo aquilo que depois se foi encontrar na história religiosa. E nós vamos deter-nos como uma verdade que é indiscutível. Foi a religião que comandou e que mandou ao longo de toda a história. Podemos até apanhar um período de alguma mudança, que não o Renascimento, mas com mais propriedade a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, no mundo espiritual, segundo a opinião dos espíritos, estaria prevista na evolução da Terra. Alguns dizem que Napoleão Bonaparte era um espírito que vinha incumbido de levar por diante essa grande revolução cultural, social e religiosa. Todavia, quando a gente mergulha no corpo, apesar de muitas promessas, de muitos propósitos que fazemos, de mudança, de alteração da nossa vida, de correção, de aperfeiçoamento, apesar disso, ao mergulharmos no corpo, os espelhos são uma coisa terrível. A gente, se não olhar ao espelho, mas claro, não sabe se é bonito, se é feio. Se não tiver nenhum padrões de comparação, não sabemos se é bonito, se é feio. Os outros podem ter essa noção. E, portanto, o que ocorre é que quando somos espíritos, não há espelhos, não há propriamente a visão, em determinados patamares de evolução, não há a visão materialista. E então, quando se trata de verificar que a evolução se dá muito pela dor e pelo sofrimento, só para termos a possibilidade de rapidamente evoluir, nós propomos a tudo. Mas vais sofrer? Pois bem, eu quero sofrer. Mas é preciso trabalhar? Pois bem, eu quero trabalhar. Só que depois, trabalhar espiritualmente. Só que depois mergulhamos na carne e todas as sensações, todas as atrações, todas as vibrações da carne acabam por superiorizar-se às vibrações do espírito e nós esquecemos muito daquilo que prometemos. Então, Napoleão Bonaparte, naquela perspectiva do poder absoluto, esqueceu-se da missão que trazia. Dizem alguns espíritos que o anjo guardião, o protetor, o guia, era aquele que depois veio a tomar na Terra o nome de Leão Hipólite Denizar Ribeiro. Esse era o guia, o orientador, que ao ver os canais de comunicação fechados da parte desse homem que foi, materialisticamente falando, um grande homem no sentido da Terra, tenha falhado e tenha, de alguma forma, aberto a necessidade de Leão Hipólite, ainda espírito, João Hus, como nós sabemos, se ter proposto vir ele, tomar em mãos essa tarefa gigantesca, de trazer o cristianismo de volta, de trazer Jesus ao coração dos homens. Mas nós vamos encontrar no Antigo Testamento, no mais Antigo Testamento, toda uma visão espiritual da vida. E Abraão, no dia da Páscoa, a festa da primavera, a festa das colheitas, das sementeiras, e Abraão ouviu uma voz que o desafiava a provar a sua fé. Sacrifica o teu filho mais velho, em minha honra. É evidente que esta notícia, carece de alguma comprovação. Embora tenha passado de boca em boca, tenha passado essa ideia de que Abraão realmente terá feito isso. Era uma prática normal naquela época. Sacrificai o cordeiro. O cordeiro era o cordeiro mais gordo, como Jesus mais tarde depois viria a dizer, naquela parábola do filho pródigo. Pois o cordeiro era, naquela altura, um hábito de sacrificar o próprio animal físico, o próprio homem. E Abraão não hesitou para provar a sua fé, subiu à pira dos sacrifícios que havia naquela época em todos os povos, para sacrificar o filho, quando a voz voltou a falar. Chega, era para testar a tua fé. Bom, chega, quem é que falou? Eis o meu filho muito amado, a quem pus toda a minha complacência, escutai-o. A voz do Rio Jordão, quando realmente Jesus se apressou para
cumprir aquilo que era a prática da época do seu precursor, João Batista, para dar testemunho ao povo anónimo de que era necessário provar, determinar-se a fazer uma escolha, a escolha de um outro caminho, de uma outra modificação. O batismo era, naquela época, exatamente isso. Era a demonstração pública diante de muitas testemunhas de que a pessoa ia mudar a sua vida. Hoje, como nós sabemos, não é nada disso, porque a pessoa espírito reencarnado vai ao batismo quando ainda não pode falar, quando ainda não entende, porque mergulhado no corpo, aquilo que se lhe é pedido. E, portanto, passou a ser uma, digamos assim, uma prática, uma cerimónia que não tem, no fundo, nenhum sentido prático, não tem nenhuma consequência lógica para a pessoa que vai publicamente dizer aos outros que entrou numa outra vida. Quando hoje é a prova de que entrou numa determinada comunidade e depois, passado poucos anos, desiste, afasta-se, não quer saber de mais nada, passa a ser religioso não praticante. Pois bem, aí quando Abraão ouve a voz, é uma manifestação do mundo espiritual. Nós vamos encontrar depois, durante vários séculos, a aparição ou a demonstração clara da existência dos espíritos, que os homens, na sua pequenez, não é? Como tinham medo do trovão, como tinham medo do raio, como tinham medo de muitas outras coisas, acabaram por, dentro do medo que sentiam, ao ouvir as vozes, achavam que era Deus. Ora, Deus é o Criador e Senhor de todas as coisas, é quem comanda todo o universo. É claro que durante muitos anos pensava-se que o universo era a Terra, e depois eram pinturas para a gente nas noites de luar se deleitar. Quando em boa verdade a Terra não é o centro do universo, embora o Espírito é o centro do universo, porque é a entidade criada à semelhança, à imagem do próprio Deus, que é Espírito. Então confundia-se muitas vozes com Deus. Depois vem Deus a falar a Moisés no Monte Sinai, pois não há prova nenhuma de que fosse Deus, ninguém viu. As tábuas da lei foram transmitidas por Deus. Deus comanda todo o universo. Quantas moradas há na casa do Pai? Jesus disse que há várias moradas na casa do Pai. Alguns cientistas dizem que, neste momento, ultrapassa largamente os 3.500 planetas habitados com condições semelhantes à Terra. 3.500 moradas. Agora, e quantas haverá para além desse infinito cósmico? Ninguém sabe. Conta-se, pensa-se, suspeita-se que sejam, mas ninguém consegue exatamente ultrapassar uma determinada visão. Quando a gente fala em 50 anos-luz, determinados astros que são descobertos, por exemplo, a 50 anos-luz, quer dizer, a luz propaga-se a 300.000 quilómetros por segundo. Um minuto tem 60 segundos, multiplica por 300.000. Uma hora tem mais 60, multiplica por 300.000, quer dizer, é uma coisa incomensurável, que não é possível nós podermos avaliar. Mas os cientistas dizem que sim, que aquela estrela, que não sei quem não é uma estrela, porque é um astro sem luz própria, poderá ser uma morada onde habitam outros espíritos, está a não sei quantos mil anos-luz. Alguns até dizem que essa luz já se apagou. Chegou à Terra, mas a fonte já não brilha. Não tem hipótese de ver em tantos milhares de estrelas qual é que se apaga hoje, qual é que fica ainda a cintilar amanhã. Então nós vamos encontrar Moisés a subir ao Sinai, a receber o decálogo, os 10 mandamentos, foi Deus. Tantas vezes encontramos no Antigo Testamento essa referência, Deus e os Espíritos comunicantes dizem, não, nós somos príncipes dos exércitos do Senhor, comandam falanges, como nós hoje diríamos. E, portanto, quer dizer, são Espíritos que vêm em nome, não de Deus que comanda todo um universo de moradas, mas aquele que é o responsável pela morada da terra, que é o Espírito, o Filho de Deus. O Filho de Deus, que é, digamos assim, o irmão mais velho nosso, porque já evoluiu, já atingiu o patamar de evolução que nós estaremos muitíssimo longe ainda de visualizar. Então, é toda uma orientação que é dada para uma revolução, para a passagem daquilo que é o mundo de primitivo para o mundo de expiação e provas. É claro que o mundo de expiação e provas não resultou no dia 31 de dezembro de 1900 e troca o passo, porque o calendário gregoriano que hoje nos comanda foi resultado do calendário juliano, que era o calendário de Júlio César, que por sua vez era um calendário que eram meses lunares. É por isso é que Moisés morreu com 900 anos, leia-se, 900 meses lunares.
que, grosso modo, aquilo que é o patamar de hoje, da nossa análise, da nossa sabedoria, são 13 meses por ano, que têm 12 meses dos nossos. Portanto, é toda uma alteração que não tem cabimento de localizar ou definir quando é que termina o mundo de expiação, do mundo primitivo, e começa o mundo de expiação e provas. Há uma faixa de tempo, de sobreposição, não é de um dia para o outro. E o fim dos tempos, não, o fim dos tempos. O fim destes tempos vai ser durante um certo tempo, não é de um dia para o outro. Conforme dizem os maias disseram, que não sei quantos, de 2012, que vai acabar o mundo. Mas eles não previram acabar o mundo deles, quanto mais o mundo dos outros, com calendários absolutamente diferentes. Então nós vamos encontrar essa visão dos espíritos, dos enviados, com essa adaptação ou com essa crença de que era Deus a falar. Bom, podemos dizer que eram os espíritos em nome de Deus. E Deus transmitia essa orientação a quem? Aos Cristos que governavam as várias moradas da casa do Pai. Cristo é isso que quer dizer, médium de Deus. O intermediário entre Deus e determinada humanidade, no caso concreto da nossa humanidade. Então nós vamos encontrar, sei lá, um sem número de vezes a referência aos espíritos e os homens teimosos. Não, é Deus. Nós não somos Deus, nós somos os príncipes dos exércitos do Senhor. De tal maneira que quando a palavra foi escrita, a palavra utilizada ainda durante algum tempo no Antigo Testamento, a palavra é Elohim. Elohim chocou muitos dos tradutores, chocou muitos dos religiosos. E porquê? Porque Elohim não é Deus, é deuses. É uma palavra plural. E, portanto, é um substantivo coletivo. Refere-se a uma determinada coletividade de deuses menores. Jesus viria a dizer mais tarde, todos podeis ser deuses. E conseguir grandes coisas maiores do que aquelas que eu consegui, porque eu tenho Deus comigo e vocês terão a Deus e ter-me-ão a mim. É uma referência que vai nos evangelhos, nos 4 evangelhos, de qualquer religião cristã. Mas nós temamos dizer, não, é Deus, está-nos a enganar. Ele é Deus, quer disfarçar. Não, são os espíritos, são os enviados, são aqueles que fomos criados à imagem e semelhança de Deus como espíritos, não como corpos, porque ao fim e ao cabo, convenhamos, qual é o ser humano mais belo? Então Deus teria que ser semelhante ao espírito reencarnado mais belo. Mas como é que a gente sabe o que é belo? Madre Teresa de Calcutá era tão feinha, tão feinha, tão feinha, e entretanto nunca ninguém reparou que ela era feia. Dizem os espíritos que ela terá pedido para não ser objeto da tentação dos homens, vir muito feia para ninguém reparar nela. Todavia, é dos espíritos mais conceituados hoje na linguagem humana, porque o seu exemplo, o seu trabalho em benefício dos sofredores, daqueles que viviam a miséria moral, resultado das suas próprias imperfeições, é um espírito de referência. Então a beleza não tem nada a ver com a matéria. A matéria pode ter a ver com a beleza, isto é, à medida que nós nos vamos aperfeiçoando, vamos melhorando a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso caráter, a nossa personalidade, que é um trabalho nosso, um trabalho pessoal, nós vamos ganhando vibração, ou capacidade de emitir vibrações mais próximas da espiritualidade e, naturalmente, mais próximos de Jesus, o Filho de Deus, o Cristo da Terra, e mais próximo de outros patamares de evolução que atingiremos todos quando chegarmos aos mundos divinos. Mas nós só estamos no segundo patamar, mais ou menos distribuído por vários subpatamares, que é um mundo de expiação e provas. Mas os homens não aceitaram, de tal sorte que ainda Moisés não tinha descido do Sinai, já estava tudo numa borga, numa festa pegada, né, pagã, a adorar o bezerro de ouro. Claro, os mais espertos disseram logo, deem para cá o ouro, deem para cá essas coisas e tal, que a gente vai derreter e fazer aqui um bezerro de ouro. Lá está de novo a adoração da matéria, do poder da matéria. Mas sempre foi assim. Durante algum tempo as coisas encarreiravam no sentido da espiritualidade, depois os mais espertos dominavam as coisas e mudavam ao seu belo prazer. Então, Jesus o Cristo teve que dizer assim, não, tenho que ir eu. Numa passagem muito significativa do Evangelho, como disse há pouco, também passa este ano 150 anos da sua publicação, mas numa passagem muito importante, quando Jesus refere Abraão, que é, a figura, como eu disse,
que se referencia hoje como das primeiras a serem conhecidas, embora os historiadores vão dizendo também que a civilização mesopotâmica está antes dessa civilização e, portanto, que a civilização judaico-cristã bebe as suas origens exatamente na civilização mesopotâmica ou na religião mesopotâmica, que é hoje, grosso modo, aquilo que é a terra do Iraque. Pois bem, Jesus achou que era necessário falar de Abraão. E os hipócritas fariseus, que ainda há muitos, não acabaram naquela altura. Aliás, hoje há muitos mais. Porque os fariseus hipócritas daquela época de Jesus eram judeus. E quantos fariseus hipócritas há que não são judeus? Que até com um sorriso mais ou menos amarelo, mais ou menos rosado, acham que são os representantes de Deus na terra, acham que receberam a herança, que receberam o poder de curar, de perdoar os pecados, etc. Então Jesus achou que devia falar, e os hipócritas disseram: mas quem é este? Agora, um jovem de 30 anos, agora a falar do pai Abraão, ainda nem tem 50 anos. E Jesus ouviu, vejam o pensamento. Jesus ouviu o pensamento e disse: mas antes de Abraão ser, eu sou. Está no Evangelho de qualquer religião cristã. Antes de Abraão ser, eu sou. E completa a seguir. E quando ele soube que eu que vinha, rejubilou. Não é no Evangelho segundo o Espiritismo que isso é notado, é nos 4 Evangelhos, que os religiosos leem todos os domingos, ou sábados, será como for, e leem como uma referência histórica e muito importante. Antes de Abraão ser, eu sou. Logo, ele está antes, está para cima, está primeiro que Abraão. Abraão é um dos seus enviados. Como, aliás, são todos aqueles que foram, mais ou menos, ficaram conhecidos na história como os profetas. Profetizar é prever aquilo que o mundo espiritual, ou divulgar, ou transmitir aquilo que o mundo espiritual lhe transmite. Até Jesus há profetas, depois de Jesus nunca mais houve profetas, passou a haver santos, que é quase a mesma coisa. Profetas eram médiuns e santos eram médiuns e são médiuns. E há santos em toda a parte, em todas as religiões. Há pessoas tão extraordinariamente boas que vivem a caridade que fora dela não há salvação. Não é fora do espiritismo, não há salvação, atenção. Fora da caridade não há salvação. Quem quer que pratique a caridade está no caminho da salvação. Não a caridade ostensiva, que vai com um sino à frente, tlintlão, vou dar 50 euros àquela família, tlintlão, vou dar 20 euros. Que é aquela de fazer o bem sem ostentar, é aquilo que se faz. Que a mão direita não veja o que dá à esquerda, ou que a esquerda não veja o que dá à direita. Então aparece ali a necessidade de Jesus vir à terra, o governador. Antes de Abraão ser, e quando ele soube que eu vinha, rejubilou. Vejam como o planeamento é muito mais antigo do que Moisés. Jesus sabia que nós íamos falhar. Pois claro que sabia que nós íamos falhar. Sabia porque nós somos humanos e damos mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. De tal sorte que nós arranjamos para as coisas espirituais meia hora por semana. Se pudesse ser 20 minutos, melhor. Eu falo isto com muita clareza e com muita propriedade. Porquê? Porque eu fui católico durante 30 anos. E nesses 30 anos nós preparávamos para o santo, como se dizia na altura, agora já não sei, o santo sacrifício da saída da missa. Que era um grande sacrifício. A gente assistia às cerimónias, aí 5 minutos antes, vamos lá para fora ocupar o lugar, que é para ver as moças que vão sair. As moças que vão sair da missa. Porque nós não vivíamos em absoluto aquela oração coletiva, aquela reunião coletiva de oração, de afinização de vibrações, não vivíamos nada disso. Era, digamos, um pró-forma. Tem que assistir tal ao domingo, tem que confessar para a Páscoa da Ressurreição, tem que comungar, não sei o quê, não sei o quê. Eram preceitos que a gente cumpria para não se chumbar por faltas. Porque também se chumbava, nessa altura, eu pensei assim, chumbava-se por faltas. Se a gente faltasse a não sei quantas missas, bomba, pecado mortal. Essa coisa do chumbo por faltas não é nessa área, porque a pessoa pode ser muito boa, estar numa cama sem se poder mexer, não poder ir às cerimónias e pode chegar muito primeiro do que nós. Muito primeiro do que nós. Então Jesus veio, porque viu ao longo, desde Moisés, vamos criar um tempo, 1500 anos, até Jesus, houve várias tentativas para alterar o sentido das coisas. A Grécia era, por assim dizer, a civilização mais vibrante, mais promissora do século V a.C., ficou conhecido como o século de Péricles. Pois bem, a Grécia teve filósofos extraordinários, entre os quais Sócrates e Platão.
Sócrates apresenta uma filosofia da vida para além da vida. Vais morrer se não abjurares disso. Mas eu não morro, porque eu sou espírito. Ninguém te salva. Eu tenho os meus protetores que são espíritos, que são daimon. Eu sou daimon e tenho um daimon protetor. Embora também haja daimons, no sentido que hoje é conhecido o termo, muito mauzinhos, muito inferiores, que nos atentam todos os dias para nos desviarmos da nossa caminhada. Pois Sócrates, cerca de 500 anos, uns dizem que há 400, não importa, mas veio e a filosofia está exatamente contida, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte inicial, quando é apresentada a filosofia socrática. E depois, mais ou menos, não foi bem assim, mais ou menos seguida por Platão. Porque nós hoje dizemos assim, o Platão é o amor platónico, a gente fica a olhar para as estrelas, eu amo, mas não faz nada para isso. Ide anunciar a boa nova. A gente sabe a boa nova, não anuncia. Ide e pregai, anunciai a boa nova. Mas se me descobrem que eu sou espírita, eu sou saneado, eu sou prejudicado, eu sou não sei o quê, então está caladinho, porquê? Pois bem, Jesus teve necessidade de vir para dar uma volta a tudo isto. Há ainda uma indicação de que os essénios terão vindo também para preparar o caminho, que falharam. Também o precursor, como vem anunciado no Evangelho de Lucas, João, não é João Batista da Silva e Sousa, é João o Batista, o que batizava. E ele veio introduzir essa demonstração pública de mudança, que se chama depois o batismo, mas fez questão de dizer, eu batizo pela água, mas virá aquele que batizará pelo poder do Espírito. E a quem eu não tenho sequer capacidade para lhe beijar as sandálias. É o próprio João a falar nisso. Depois chega ao fim da sua missão, é degolado, pagamento da sua dívida do passado, e passa Jesus a emergir como o grande divulgador da mensagem da verdade, e da mensagem, digamos assim, da filosofia da vida, das leis da vida. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Reencarnação. Reencarnação. Os espíritos falaram profusamente, falaram a toda a malta, afasta-te em nome de Deus. É uma demonstração clara de que os espíritos comunicam, são os dois pilares, que o espiritismo acrescenta ao cristianismo. E por isso é que há toda uma evolução ao longo de 2000 anos, que passa por uma queda abrupta, mas uma queda porquê? Porque os religiosos queriam pouco saber da mensagem de Jesus, queriam saber daquilo que era necessário mudar para satisfazer as suas ambições. E foi assim, particularmente, a partir do momento em que Constantino, o imperador romano, que tinha os seus filhos todos a governarem os reinos que constituem o império, que Constantino viu aquela coisa assim, bem, eu já não posso mais com estes cristãos, não adianta nada que eu mate 100 e convertem-se 1000, e portanto não adianta nada. E então veio aquela cena muito curiosa e aceitável até, de a tal guerra que estava quase a ser perdida, e de repente a cruz nas bandeiras dos estandartes, porquanto ouviu no céu uma frase, in signo vinces, com este sinal vencerás. Bom, não se sabe bem se foi em latim, se foi em latim erudito ou se foi em latim popular, mas isso fez com que ele mandasse imprimir nas bandeiras, nos estandartes dos exércitos, a cruz de Cristo. Nós devíamos pôr o Cristo em vida, porque a cruz passou, a nossa ainda não passou. Mas a cruz de Cristo, que agora se comemora, ai coitadinho, foi morto ontem, enterrado e não sei quantos, e vai ressuscitar. Isso não tem nada a ver, e hoje até vi, acho que na televisão, a última ceia, um grande cordeiro ali bem cortado às postas. Quando a gente sabe que a última ceia foi pão ázimo, e acreditamos que foi vinho, não é? Não foi cordeiro assado, nem assado no forno, nem não sei o quê. Mas tudo isto foi sendo alterado ao sabor das nossas conveniências, das nossas. Então Jesus ressuscitou e veio comer cordeiro assado. Não me toques, que ainda não fui para meu Pai. Falou Jesus aos apóstolos, a Tomé. Não me toques, que ainda não fui para meu Pai. Ainda estava preso à matéria, porque demora um certo tempo ao espírito libertar-se da matéria. Há pessoas que acham que um familiar morre hoje e amanhã já está a manifestar-se. Aliás, até já conheço casos de própria noite. Até virem pedir como é que vão de ser enterrados, com os fatos da comunhão, com aquelas coisas do trabalho e tal. Isso é uma ignorância total. A mudança de posição de encarnado para desencarnado é chocante para quem se vê desligado rapidamente do seu corpo. Alguns até dizem, eu gostava de ter uma morte santa, acordar morto. Pois é, mas a gente acorda vivo. E o problema está aí. Porque pensa que vai acordar morto, mas acorda vivo. E sentir tudo aquilo que se passa à sua volta, os gritos, os choros, as críticas, as calúnias, etc., que se vão levantando.
Portanto, Jesus veio, e agora veio divulgar essa mensagem. Foi seguida, no dia do julgamento, muitos daqueles a quem ele curou estavam a dizer Barrabás, Barrabás, Barrabás. Quando Públio Lentulus, mais tarde viria a ser o padre Manuel da Nóbrega, sugeriu a Pilatos, pergunta, está na altura da Páscoa, deves soltar um prisioneiro. Pergunta se querem Jesus ou Barrabás. E aquela massa anónima, muitos curados por Jesus, gritou Barrabás, Barrabás. Eram os interesses da época. Era o interesse de dominar pela força, pela guerra e não pela paz. E vejam como, a partir daí, era de tal forma clara e nítida a intervenção do mundo espiritual que as pessoas, em vez de aplaudirem, choravam e convertiam-se àquele ideal do Cristo. Passa-se depois, a partir do século IV, passa-se uma inversão completa, porque a maior parte dos que acreditavam em todos os deuses, no Baco e etc., viraram de repente a acreditar num Deus só. Todas as estátuas dos deuses da mitologia romana foram derretidas e construída aquilo que é hoje a estátua de Pedro, que está no Vaticano. Era uma crença. Constantino dizia assim, tendes que me arranjar um Deus conhecido, visível, para eu apresentar ao povo. Porque o povo estava habituado a ver aquelas imagens. Aliás, não é nada diferente daquilo que Moisés encontrou quando desceu do Monte Sinai, trazendo as tábuas da lei. O bezerro de ouro. É a adoração das estátuas, das figuras. Pois bem, as coisas mergulharam com a invasão dos bárbaros, essa malta terrível que dominou e depois acasalou e casou e misturou-se e esqueceu-se de tudo, até chegar à época de Francisco de Assis, quando aquela reconstrução da minha igreja, vai, Francesco, reconstruir a minha igreja. Eu já disse aqui, as pessoas talvez não saibam, o nome de Francisco não era verdadeiro. Francisco chamava-se João, nome de batismo, João. E ele, acompanhando o pai à França, porque eram descendentes de franceses, então tratavam o miúdo por francês. Francês, não em português, como é evidente, a França não falava português, agora já fala muito português, mas a França falava de uma outra forma. Francês era Francesco. Francesco era um nome que depois lhe ficou. Ele foi rebatizado e passou a chamar-se Francisco. Não Francisco em português, Francesco em italiano. Então, vai reconstruir a minha igreja. E tudo fizeram por forma a que, em 1250, por aí mais ou menos, a ordem que ele criou de humildade, de pobreza, de erradicação da pobreza, vamos ser mais claros, não era de fazer todos pobres, era tirar os pobres da pobreza. A ordem passou a ser responsável pela Inquisição. Estamos a falar 25 anos depois de Francisco de Assis ter desencarnado. A própria ordem passou a determinar quem era perseguido, quem não era perseguido, quem era morto, quem não era morto. Foi uma manipulação de tal forma que todos os princípios de espiritualidade que ele tentou reconstruir, repor, na verdade, do cristianismo primitivo, foram ultrapassados e tudo foi deturpado a seguir outra vez. Até que aparecem depois outras fases, como a fase da Rainha Santa, ou de João Hus, que morreu realmente no cativeiro, ou de outros luminares da espiritualidade que foram vindo até à Revolução Francesa. Nós vamos encontrar a Revolução Francesa com propósitos firmes de mudança, de transformação, de erradicação da injustiça, da pobreza, etc. Foi uma fase de liberdade, igualdade, fraternidade. Se nós formos ver o conteúdo profundo do cristianismo, liberdade, igualdade, fraternidade. Não é libertinagem. A gente confunde muitas vezes a liberdade com a libertinagem. As pessoas fazem o que querem, lhes apetece e cresce-lhes tempo e depois a justiça vai-se adiando até não sei quando e vai sendo assim. Justiça religiosa. Não temos na outra justiça, que não é para aqui chamada. Mas é assim que vai sendo adiada. E assim foi. Aqueles que foram os paladinos da tolerância, do perdão, etc., criaram armas terríveis, onde vieram todos a morrer, a guilhotina. A guilhotina, o tal Robespierre, que acabou por também ser guilhotinado. Então falhou essa intervenção, e como eu dizia há pouco, veio o tal enviado com o nome 1804 de Léon Hippolyte de Lizard Rivail. Não era espírita, não era sequer cristão. O professor Rivail veio a ser uma figura emergente da cultura europeia
era mais ou menos ligado ao protestantismo. Aliás, ele frequentou a escola de Pestalozzi, na Suíça, e era ligado ao protestantismo. Aliás, o livro Cristianismo e Espiritismo, que é uma obra fantástica de conhecimento da história da religião, é escrito por Leon Denis, que também mergulha as suas investigações no protestantismo. E porquê no protestantismo? Vamos encontrar Martinho Lutero, foi o primeiro a protestar, que era um investigador e não tolerava essa doutrina ignóbil, na nossa opinião, quem acredita nela está tudo muito bem acreditado, como João Hus, que dizia que não é justo, não é possível que haja perdões absolutos por mais pecador que a pessoa seja. Por mais criminoso que a pessoa seja, é sempre possível a indulgência. Quer dizer, a indulgência que atinge o patamar da plenária, total. A pessoa pode ser muito pecador, pode ser criminoso, mas se levar aquela bênção de determinado religioso, fica perdoado, vai logo para o céu. Não pode ir para o céu. Não é possível. Não é possível. Senhor, quando chegares ao teu reino, lembra-te de meus filhos. Sentam um à tua direita e outro à tua esquerda. Não é? A mãe dos filhos de Zebedeu. E Jesus diz, não, isso não está determinado para mim. É Deus quem compete isso. Ele é que faz a escolha. A cunha e a verdade. Nós chegaremos lá pelo nosso merecimento, não é por nenhuma concessão especial. Não é por nenhuma concessão especial, não há cunhas no mundo espiritual. Para Deus não há cunhas. Como fizeres, acharás. É a lição que Jesus trouxe. Fazes o que quiseres e depois eu faço uma bênção, faz aqui, espares aí um bocado de coisa e tu vais para o céu. Não, a cada um será dado segundo as suas obras. Então o professor Rivail entra exatamente ligado à escola de Pestalozzi, um grande educador e também um grande pesquisador. Um grande pesquisador. Ele passa por várias fases do magnetismo. Ele era um aplicador do passe magnético. Do passe magnético. E durante muitos anos, 50 praticamente, da sua vida consciente de 40 e poucos, ele passa ligado a essas teorias, a esse estudo e ao ensino, com certeza, e também ao magnetismo. Ele tem um conhecimento profundo do que é força magnética, do que é força do pensamento. Até que, dentro daquilo que era um cientista emérito, falava só, pasme-se, 7 línguas diferentes. Dentro disso, ele é instado um dia por um amigo a assistir a uma daquelas sessões de magnetismo e de mesas girantes, mesas falantes, mesas de pé de galo mais tarde, etc. E ele achava que é uma imbecilidade, porque não é possível achar que esta mesa tem cérebro, tem massa cinzenta. E quando ele foi convidado, disse, não, eu se for lá é para desmentir tudo aquilo que se passa, porque a madeira, a mesa, não tem massa cinzenta, não pode raciocinar, não pode refletir. E dizem alguns estudiosos que, de facto, tanto insistiram com ele, que ele disse, pois bem, eu vou, mas cuidado, porque eu vou desmistificar isso. E há alguns autores que referem que a primeira vez que ele participou numa reunião dessa não se sentou, havia a mesa, os vários elementos da mesa, punham as mãos em cima da mesa, e depois havia vários fenómenos, das pancadas, dos barulhos, do estalar da madeira. Depois, para a madeira não ter tantas dificuldades, porque eram mesas de 4 pernas, puseram só de 3 pernas. É mais fácil desequilibrar uma mesa em 2 pernas e a outra bater. Então, há assim algumas alterações. Mas não foi só essa demonstração. Essa não foi só essa demonstração. Porque era possível que houvesse ali uns truques para pôr as mesas a bater e a fazer acontecer. É que a tática, a técnica usada era a técnica da pergunta. Um dos elementos da mesa questionava se é espírito, diz lá, isto, assim, assim, assim. E o espírito ia batendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que era uma coisa complicada. Para formar a palavra vai, tinha que fazer aquele circuito 3 vezes. E quantas palavras eram muito mais complicadas? Aquilo toma, passavam horas a escrever as mensagens. A, B, C, D, E, até chegar ao R. Reformem-se moralmente. Vejam quantas coisas quando chegava ao R, e escrevia. Então, Rivail vai assistir a um trabalho desse que era mais rápido. Os assistentes começam a fazer as perguntas, a olhar assim de soslaio para o professor, que, volto a dizer, era uma figura grata da cultura europeia. E, de repente, ficam em pânico, porque as respostas que a mesa dava
Não tinha nada a ver com as perguntas que lhe faziam. Aí ficaram todos aflitos, agora que ele nos vai desmascarar, agora que isto vai ser um fiasco. E quando estavam em vias de parar com aquela confusão, hoje podia-se dizer que eram espíritos mistificadores que vinham realmente baralhar tudo. E ele disse, não, continuem. Porque as respostas que estão a ser dadas são perguntas que eu estou mentalmente a fazer. E aí o professor Ribeiro não teve dúvidas em aceitar como reais. Se não havia massa cinzenta na Madeira, algo havia de diferente. Ele procede depois de um estudo muito alargado, muito profundo, que lhe vai durar 2 anos aproximadamente, até que ele vai escrever. Ele que tinha essa técnica de investigação, essa técnica de prática, de estudo, não era qualquer coisa que ele escrevia, como por exemplo Lucas também fez a mesma coisa, não era só aquilo que contavam de Jesus, ele foi investigar se aquilo que contavam ou não era verdade. E então ele começa a fazer uma investigação, começa a convocar vários grupos onde havia esses trabalhos e começa a enviar as perguntas a todos os grupos, depois vai juntar as respostas que mais se aproximam umas das outras, até algumas que coincidem mesmo umas com as outras. É verdade que hoje nós sabemos que há espíritos que têm uma capacidade tão grande que podem falar aqui não sei quantos, agora é só pela internet, não é? Nós estamos a falar pela internet, há não sei quantas pessoas a ouvir ao mesmo tempo. Mas isso é um dado que era do conhecimento espiritual, está muito antigo. Isto é, um espírito de grande envergadura pode fazer uma coisa e ser captado em vários locais, em vários médios diferentes. Ele fez isso não só na França, mas nos países limítrofes e até fora do continente europeu. E vai escrever esse primeiro código das leis da vida, da filosofia da vida, que ele vai designar como Le Livre des Esprits, o Livro dos Espíritos, que é publicado realmente em 1857, 18 de abril, e que tinha 515 perguntas. Mais tarde, na segunda publicação, já vai ter de 1019, com algumas adendas, algumas alíneas. Então é todo um tratado de filosofia. Há hoje universidades em vários países a estudar em filosofia, em psicologia, o Livro dos Espíritos. É claro que havia várias coisas que era preciso desvaravar. Então, quem são essas criaturas que servem de suporte à comunicação? Algumas falam, umas escrevem, outras materializam determinados efeitos físicos. E vai escrever o Livro dos Médiuns. O livro que podemos chamar dos profetas, não dos santos, naquilo que é hoje entendido como santos. Porque há santos maus e há santos bons. Mas podemos dizer que e santos maus e santos bons não há. Santos não são maus. Mas os espíritos podem ser maus. Podem ser aquilo que hoje se conhece como demónios. Daimon é um espírito mau, mas pode haver daimon, um espírito bom. Então ele vai escrever todo o estudo profundo do Livro dos Médiuns, do livro dessas criaturas, que têm uma faculdade especial de falar com os espíritos, de se aperceber das causas das dores e do sofrimento, dou-vos o poder de perdoar os pecados. Mas não é assim, arbitrariamente, estás perdoado, pode ser criminoso ou pode ser assim, que vai tudo perdoado. Não é assim. É cada um segundo as suas obras. Então ele vai escrever o Livro dos Médiuns. E depois faltava um pilar fundamental. À época a religião estava muito mal vista, muito mal conceituada. Porquê? Havia a Revolução Industrial e todos os religiosos dirigentes se bandearam para o lado da matéria, para o lado do lucro, para o lado do prazer fácil do dinheiro. A Revolução Industrial conduz à grande revolta proletária e também à revolta das mulheres. Conduz a isso, porque uma máquina a vapor substituía 20, 30 trabalhadores que iam para o desemprego. Naquela altura não se sabe bem se falavam da crise, a crise daquela época. Mas é verdade que o povo se revoltava, tendo os religiosos dirigentes ao lado exatamente desse poder arbitrário, que era realmente mandar tudo para o desemprego, sem cuidarem de saber se os produtos que fabricavam depois tinha quem os comprasse. Porque se não houver dinheiro, ou roubam ou não podem comprar. Então é essa revolta e as indulgências, o protecionismo, as pessoas que tinham dinheiro, a indulgência para dar 30 missas pagas aqui e depois vais para o céu quando morreres. Bom, essa posição de Deus fez revoltar muita gente, afastar da religião. E é nessa altura que os espíritos dizem, não, chega,
Temos que pôr ordem nisto e temos que trazer a verdade. E é aí que explode na América, depois veio para a Europa, a manifestação dos Espíritos. De várias formas, como nós dissemos. Mas faltava, livro dos Médios, livro dos Espíritos, faltava um pilar fundamental, que é o pilar religioso. A religião estava mal vista, porquê? Porque os homens denegrimos de tal maneira a sua imagem que conduzimos a essa situação. Mas hoje o Espiritismo está muito pior visto do que a religião. E porquê? Porque nós nos deixamos embalar à sombra das calúnias que foram sendo levantadas numa doutrina que as pessoas que caluniavam não conhecem. Não conhecem nem querem conhecer. Aliás, eu julgo, não sei se ainda é pecado, ir ao centro espírita é pecado, mas não sei se é pecado ler as obras espíritas. Nada melhor do que só se aperceber e depois ver na prática qual é a realidade. Então os espíritos acharam que naquela fase crítica em que alguns religiosos se preparavam para adotar a filosofia espírita e a ciência espírita, tipo dos médios, que era necessário dar-lhe a componente real, concreta da religião, da parte religiosa. Pois se Jesus ensinou a nos unirmos uns aos outros para nos unirmos a Deus, quando fizeres isto a um destes mais pequeninos, a mim o fazeis, quando lhe deres de comer, de beber, de vestir, etc., é a mim que o fazeis. Então é todo um movimento de ligação uns com os outros para nos voltarmos a ligar com Deus, de que nos afastamos ao longo das nossas vidas. Então Kardec recebe a incumbência de rapidamente reescrever a parte religiosa. Ela vai ser publicada, portanto falamos há pouco 18 de Abril, a publicação do Livro dos Espíritos, mas ela vai ser publicada a 15 de Abril, com o nome Imitação do Evangelho. Alguns, inspirados certamente, aconselharam Kardec a mudar o nome, porque imitação, as pessoas dizem assim, estão a imitar aquilo que diz a religião, olha, lá estão a fazer, a copiar e não sei o que mais. Então ele recebe a incumbência de não reescrever a imitação do Evangelho, mas mudar para Evangelho segundo o Espiritismo, que veio a ser publicado a 29 de Abril. Claro que nós vamos agora comemorar este mês, a 29 de Abril, o Evangelho segundo o Espiritismo, não a imitação do Evangelho, até porque a imitação do Evangelho tinha uma determinada amplitude e quando surge como Evangelho segundo o Espiritismo, pouco tempo depois, tem uma amplitude muito maior, exatamente em paralelo com o Livro dos Espíritos, 515 perguntas e depois 1019. Então está completo os pilares da doutrina espírita, os 3 pilares da doutrina espírita, constitui todo um conjunto, depois vem a ser completado por outras obras, que são a parte filosófica, a parte científica e a parte religiosa, ou ético-moral de consequências religiosas. Mas as pessoas têm às vezes que isso vai se confundir com o catolicismo, que isso vai se confundir com o protestantismo, que. O que nós temos é que pegar o espiritismo e manifestar a verdade. Trazer o espiritismo da sua verdade. E não pactuar com as mentiras. Os espíritas são perfeitos. Porque não somos seres humanos. Que não estamos suficientemente evoluídos para dizer que nós somos diferentes. Nós seremos diferentes na medida em que nos modificarmos, em que corrigirmos a nossa conduta, em que aperfeiçoarmos interiormente, mudarmos radicalmente de vida material, porque condicionada pela certeza de que nós somos espíritos e teremos que viver ainda na Terra a parte espiritual da vida. São estes 3 pilares fundamentais. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho segundo o Espiritismo, que estão a base, são todo o conteúdo da vida do homem na Terra. E por isso Jesus veio num povo que acreditava num só Deus, veio naquele povo tentando, ou melhor, fazia parte do programa, tentando que as pessoas ouvissem a voz da razão, ouvissem a voz dos Espíritos. A nós isso é uma confusão muito grande, não é? É uma confusão muito grande. Os espíritos podem dizer, cuidado, não deve fazer isto, não deve fazer aquilo. Mas eu depois confesso-me e está tudo perdoado. E nós continuamos a pensar nesta injustiça dos homens, transpondo-a para a justiça de Deus, o que não tem qualquer fundamento. Não há qualquer hipótese de nós enganarmos a Deus. Nós, em miúdos e jovens, punhamos as figas atrás das costas, porque ato de condição, meu Deus, professores espirituosos, meu coração, peço, juro firmemente, me dar com mais estão a ofender, espero perdão de minhas culpas, juro firmemente, as figas já não valem o juramento. Embora o povo diga que quanto mais juras, mais mentes. A gente jura com aquela, jurava, agora não sei se é a mesma coisa, com aquela convicção, não? Eu juro e Deus está lá e aceita, acredita que eu estou a falar a verdade.
Quando Abraão soube, rechuvilou, quando mas muito antes de nós cairmos, já está-se a prever que pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de ser, vamos cair. Vamos cair. E nós, o que é que fazemos para não cair? Pouco. Muito pouco. Muito pouco. Nós respeitamos todas as religiões. Eu digo com muita clareza, não me caio os parentes na ama, nem fico para aí aborrecido de assistir a uma celebração religiosa, seja ela qual for. Nós tivemos na Guiné durante 2 anos, os nossos militares, 350, eram na sua esmagadora maioria muçulmanos. Havia uma etnia ou outra cristã, mas a maior parte eram muçulmanos. Faziam a deferência de me convidar a assistir às cerimónias religiosas, que eu agora não recordo sinceramente se era o sábado ou se era o domingo. Lá se juntavam todos, faziam aquelas observatórias, voltados para Meca e tal. E então punham-me uma cadeira, como nós fazemos hoje, os militares aqui, quando é convidado o bispo, uma cadeira ao lado, e punham lá uma cadeira, que não era propriamente as cadeiras de Bordeaux ou de coisa, e eu ia assistir àquilo. Mas, quer dizer, o que é que era aquela cerimónia? Era oração. E apanhei uma lição muito importante. Aquela gente não tinha nada. O que é que eles tinham? Farinha e faziam pão ázimo. Farinha e faziam pão ázimo. Das ceias. Iam buscar o cerdo, o padre, a casa, faziam uma procissão até ao recinto da celebração, não é? E depois, como faziam os cristãos da Idade Média e mais tarde, que iam buscar a casa e vinham em procissão até o adro da igreja. É um costume antigo, usado para as pessoas passarem em cortejo, em procissão. Pois bem, qual era o ofertório que faziam as pessoas, os crentes? Era nesse pão ázimo. E numa coisa que eles tinham que comer porque a fome só podia ser matada, morta, com droga. Então eles tinham castanhas de cola. Quando viam aflitos que não tinham capacidade física, mascavam aquela castanha de cola. E então a fome passava, ficavam mais ou menos drogados e tal. Então o que é que eles partilhavam? Era a tal bolinha de pão ázimo e uma noz de cola. E lá punham na patena do ofertório. Depois, claro, no final, o cherno, o padre, agarrava naquela bandeja com todo o ofertório e distribuía e partilhava igualmente por todos aqueles que tinham participado da celebração. Era assim no catolicismo. Era assim já uns séculos atrás. Porque é partilha, partilhar, doar-se uns aos outros. Não me custou nada assistir, aprender muito. Assistir a essas celebrações. Também é verdade, não havia lá celebração religiosa cristã, nem católica, nem nenhuma outra, porque era uma companhia de todos os africanos. A maior parte havia 25 brancos, 325 negros. E, portanto, não havia 25 brancos que fossem à sede para assistir às celebrações. Mas tudo o que é ligarem-se as pessoas umas às outras para se voltarem a ligar com Deus é a religião. E a gente pode viver. Não custa nada assistir uma celebração numa missa, daqui, daquela. Não custa absolutamente nada. A postura que a gente demonstra ter durante a celebração é que é fundamental. É uma oração conjunta, é uma reunião conjunta, partilha de vibrações, partilha de pensamentos positivos, de emissão para aqueles que sofrem. Então estamos bem em qualquer lado. Estamos bem em qualquer lado. Kardec, quando o túmulo foi passado para o Père Lachaise, e tem uma anta, porque ele, como era oriundo da Celta, antigamente da Gália, então tinha lá uma anta, que era uma forma tumular de enterrar os da Gália. E então, o túmulo dele, no Père Lachaise, era visitado e continua. Era e continua a ser visitado por gente de uma diversidade grande de religiões, entre as quais a budista. Muitos budistas ali vão prestar homenagem a Léon Hippolyte Denisard Rivail, que tem lá Allan Kardec. Ora, é esta realidade que nós hoje recordamos. Quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, eles tinham passado as obras pela censura de quem mandava na cultura, na sociedade, etc. Quem mandava na cultura e na sociedade? A religião mais
assim, mais frequente, mais ativa, que era a religião católica. Então havia um núcleo, um grupo que era nomeado para analisar as obras e autorizar ou não autorizar a sua publicação. Inicialmente, quando o Livro dos Espíritos foi apresentado a essa comissão, tudo indicava que iria ser autorizada a publicação. Só que havia opiniões contraditórias. Havia várias fontes que diziam, se calhar não vai, se calhar vai, se calhar não vai, se calhar vai. E nós podemos escolher isso numa mensagem que nós recebemos aqui há uns 3 ou 4 anos atrás, de um amigo de Kardec que vem trazer o que foi a noite de 17 para 18 de abril. Porque ele ainda não sabia, àquela época, embora o livro estivesse imprimido, embora estivesse em condições de ser publicado, podia à última da hora ser apanhado o livro e não deixarem a distribuição. E só quando pela manhã foi contactado por um seu seguidor, jovem até, que lhe veio dizer, professor, o livro vai poder ser publicado. Só pela manhã do dia 18. E dizem os seus amigos que se comunicaram, um deles, que aquela noite foi uma noite tremenda de ansiedade, de angústia, de esperar que afinal a obra que ele tinha coligido não seria publicada. É esta homenagem que nós queremos prestar hoje, recordando como são difíceis determinados tempos quando pessoas materialistas dominam, comandam, mandam. Porque até à última da hora tudo pode ser impedido, proibido, boicotado. Boicotado. Ainda hoje, quero-vos dizer, ainda hoje isso pode acontecer. Não é permitido constitucionalmente que não seja publicado. É permitido. Só que no dia seguinte pode ser, por várias formas e processos, pode ser retirado da venda. Pode, inclusivamente, ser anatemanizado. Isto é, pode dizer assim, cuidado que quem ler esse livro vai para o inferno. Cuidado que quem for ao centro espírita cometa um pecado mortal. Havia aqui um sacerdote que eu conheci próximo, bem, que as pessoas tinham que ir confessar, porque é um pecado mortal ir ao espiritismo, tinham que se confessar. E então, muito diligentemente, muito, enfim, quer dizer, cumpridoras dos seus preceitos, padre, pequei, então, fui ao espiritismo. E o padre dizia assim, foste, aonde? A tal sítio assim, podes continuar aí que aí não há mal nenhum. Eu, por acaso, sabia o que nós fazíamos, fomos muito investigados pelos religiosos, e sabia que nós não fazíamos nada por mal. E curioso, uma grande surpresa, talvez o bispo mais conservador que foi considerado, sabia, e certa vez, já não está no mundo dos vivos, encarnado, certa vez mandou-me um recado de orelha, seria bom que a gente falasse sobre o que nos une e não sobre aquilo que nos divide. Não tivemos tempo, ele entretanto desencarnou com um processo doloroso, mas havia essa predisposição. Vamos encontrar o Papa Francisco e dizer assim, os católicos têm que saber de onde vêm, para onde vão e o que é que estão cá a fazer. 150 anos antes, ou 150 e tal anos antes, os espíritos diziam isso. O espiritismo é a ciência que estuda a origem, de onde vem. A natureza, o que estão cá a fazer, como estão, e o destino dos espíritos. E as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material. É a definição da doutrina espírita, do espiritismo. Aliás, tudo está em marcha, porque Deus não comanda os espíritas. Se assim fosse, nunca mais avançávamos. Deus comanda o universo. Jesus governa a Terra. E como governador da Terra, os passos, sabe melhor que ninguém quais são os passos e onde deve ser feita essa ação. Porque nós não damos testemunho e de anunciar a boa nova. Não vai, tem vergonha, tem medo. Devíamos ter medo das consequências das nossas omissões. Por pensamentos, por atos, por omissões, etc. Isso é que nós devíamos ter, mas não temos. Porque a gente está com um pé num lado e está com o pé no outro. Se falhar neste, entra naquele. Há muita gente assim. Se aqui não der resultado, tem ali a cunha daquele lado. Mas as coisas não são assim. A conduta, estejamos onde a gente estiver. É a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa sensibilidade, a caridade que praticarmos em benefício daqueles que sofrem. Então, saudemos hoje Allan Kardec, ou o professor Rivail, pelo trabalho incrível que ele desenvolveu e que nos permite hoje assistir a toda uma modificação dos filmes, a todo um estudo profundo da reencarnação, da comunicação dos espíritos, da vida para além da morte, que os filmes de Hollywood, os filmes de várias empresas estão a trazer.
embora muita gente pense que aquilo é ficção. Então a trazer a realidade do mundo espiritual. Estamos hoje, portanto, homenageando o grande codificador Allan Kardec. Queria aproveitar só para lembrar, no dia 29 vamos fazer o Evangelho, vamos transmitir pela internet, pela televisão, e iremos lançar a versão portuguesa, julgo que a última que houve terá sido no início do século passado, final do século XIX, em português, traduzido diretamente ao português. As edições que nós vamos tendo por aí são edições que os irmãos do Brasil nos vêm cedendo há muitos anos e têm a sua tradução embasada exatamente na prática, na forma de falar, na forma de escrever dos nossos irmãos do Brasil. Esta é uma edição que foi uma tradução feita pela associação, por uma equipa que eu pude coordenar, é evidente, há um trabalho muito grande de várias pessoas que vamos omitir, não é? Vamos omitir os nomes por sua própria vontade, mas foi feita pensando numa tradução vernácula, numa tradução, porque o português é uma língua latina e o francês também é uma língua latina, as raízes são as mesmas e nós vamos respeitar quer a pontuação, quer a forma de escrever que o professor Ribeiro seguiu. E então é a tradução para o nosso idioma. Naturalmente haverá umas mudanças, umas alterações significativas. Iremos lançá-la no dia 29, exatamente o dia em que a nossa instituição foi aprovada como Instituição Particular de Solidariedade Social, 29 de abril de 2005. Vamos fazer a irradiação pelos anos. Muito boa noite. Eu gostaria só de dizer o seguinte. A Companhia de Arte Espírita Íbris, que é formada por jovens da Associação de Viseu, de Leiria e de Coimbra, vai estar presente no Festival Teatro Jovem no dia 11 de maio. Nós vamos abrir o Festival Teatro dia 11 de maio, que é um domingo, por volta das 9h30 da noite. Nós vamos ter aqui brevemente os bilhetes à venda, eles custam 2,5 €. Para quem tiver o cartão de sénior ou da juventude é 1,75 € se não me engano, mas fica a informação, nós vamos estar a participar no Festival Teatro Jovem, vamos estar a concurso. Página 34.
Vamos pensar nos nossos irmãos que sofrem, naqueles que estão à nossa volta, os amigos, familiares, certamente, mas todos somos irmãos. Todos eles merecem o nosso respeito, a nossa lembrança, a nossa partilha. É um momento em que, ao recordá-los, nos predispomos a dar um pouco de nós. É simples darmos-nos um pouco por aqueles que sofrem. Este é o momento. Ao recordá-los, transmitimos as nossas vibrações àqueles que no mundo espiritual as podem recolher, sendo elas de sincera vontade de ajudar, de aliviar. Por isso, Senhor, nós recordamos aqueles que mais perto de nós sofrem de muitas maneiras, em muitos locais. Sofrem quando crianças, quando jovens, quando pessoas adultas, quando pessoas em hora de poder partir, de regressar à pátria. O sofrimento é permanente e é constante. Oferecemos àqueles que envias ao nosso encontro, Senhor, um pouco de nós. Que os bons amigos recolham o que puderem, porque sabemos que saberás multiplicar esta nossa oferta por todos esses que estamos lembrando, que estamos recordando. Leva, Senhor, leva a nossa oferta, leva para que eles percebam, pensando em Ti, que orando, receberão por troca, quem sabe, as vibrações que estamos oferecendo. Obrigado, Senhor.
É este momento de nós nos despedirmos dos nossos telespectadores que nos acompanharam pela TV Espírita. Desejamos que tenham tido uma boa audição. Cá vos esperamos na próxima segunda-feira. Nós vamos continuar.